Queridos irmãos, queridos amigos, mais uma vez, a misericórdia divina nos permite esse encontro. E nós buscamos a presença amorável do Mestre amado através dos seus mensageiros, para que nos inspirem e possamos absorver, trazer para dentro de nós mesmos as bênçãos da lição da noite, trazida pelo espírito de André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier e contida no livro Coragem. O título da mensagem é Você e Nós. Quando eu li essa mensagem, me veio à memória uma passagem, uma narrativa de Divaldo Pereira Franco, onde ele diz que recebeu uma missiva de um senhor, uma carta, dizendo que ele tinha lido uma obra do Divaldo e aquilo tinha tocado profundamente. Ele gostaria de ler outras obras. Divaldo mandou uma carta de volta com um pacote. Quando o senhor recebeu, essa carta dizia: meu irmão, quando entramos no templo da vida, entremos pela porta da frente, não pelas portas laterais. E é por isso que eu envio a você as obras da codificação espírita, o Evangelho, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. É com este convite de entrarmos pela porta da frente, pela visão que a doutrina espírita nos permite ter, a analisarmos a mensagem de André Luiz. E o que é que diz a doutrina dos espíritos? Primeiro, a doutrina dos espíritos é a porta para vivermos Jesus. E ela confirma a maior alegria, uma das maiores alegrias que Jesus proporcionou aos seus discípulos, quando após a sua partida se apresenta a eles, dizendo: a imortalidade é um fato e a vida prossegue. E nós, a doutrina espírita, diz que nós fomos criados simples e ignorantes, mas com ser divino. Isto é, nós temos a marca de Deus em nós. E em potência nós temos as habilidades, as competências e tudo mais necessário para um dia vivermos em plenitude a lei do amor e sermos felizes. Esse é um processo evolutivo, mas a evolução ela se dá dentro de um cooperativismo. Isto é, nós encontramos você e nós e você, para construirmos a nossa evolução. E que nós reencarnamos quantas vezes forem necessários ou necessárias para podermos fazer a caminhada. E André Luiz, então, inicia esta mensagem dizendo: Espíritos eternos, estamos no ponto exato de evolução para o qual nos preparamos com os recursos mais adequados à solução de nossos problemas e tarefas, segundo os compromissos que abraçamos, seja no campo do progresso necessário ou na esfera da provação retificadora. Isto é, nós volvemos com os recursos necessários para facearmos os desafios da jornada. Naturalmente, nós podemos tornar os nossos compromissos mais pesados, mas isso por ação nossa. Mas nós volvemos sob as bênçãos da providência divina. E André Luiz então vai esmiuçar um pouco. Nós achamos-nos com os melhores familiares e com os melhores companheiros que a lei do merecimento nos atribui. É um convite para florescermos onde Deus nos plantou. Nós estamos na família certa, com os familiares certos, com os companheiros de jornada na casa espírita, no trabalho, no lar que necessitamos para nossa evolução. E diz ele ainda: à vista disso, permaneçamos convencidos de que a base de nossa tranquilidade reside na integridade da consciência. Então, mas onde é que está a consciência? Nós vamos à pergunta 621 do Livro dos Espíritos,
quando é perguntado onde está escrita a lei de Deus, e os espíritos respondem na consciência. E na pergunta 624, que se deve entender por lei natural, por lei de Deus. E os espíritos dizem: a lei de Deus é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve fazer e o que não deve fazer. E ele não é infeliz senão quando dela se afasta. Então André Luiz disse: quando nós estamos nos apossando dessa consciência integral, nós temos possibilidades de viver a nossa jornada. A doutrina espírita não nos tira a dor, não nos tira o desafio, mas ela nos tira o desespero, porque ela nos explica por que estamos aqui, por que estamos vivendo o que estamos vivendo e qual é o propósito desta vivência. Então ele diz: em vista disso, compreendamos que todas as afeições, problemas em nossa trilha de agora constituem débitos de existência passadas que nos compete ressarcir. E aí nós nos lembramos do caso trazido por André Luiz no Missionários da Luz, é o caso de Anacleta. Essa senhora, na espiritualidade, está preparando para reencarnar. E na existência anterior, ela teve 4 filhos. Um marido batalhador, honesto, mas ela, no seu amor exagerado de mãe, descuidou-se dos seus filhos, que a pretexto de obrigações sociais se perderam nos vícios. E agora, consciente, porque a gente cresce na espiritualidade, não é? Nós fazemos curso, nós estudamos para voltarmos melhores. Depois de 30 anos, lhe é concedido o retorno à matéria. E ela receberá esses 4 filhos. 2 terão problemas físicos, um problema mental. E a menina, que eram 3 homens e uma mulher, a menina será um tanto quanto desajustada, mas ela será a auxiliar de Anacleta, porque essa Anacleta ficará viúva muito cedo. Então, ela volta com os recursos necessários, porque ela mesma diz: quando uma mãe não cuida da educação dos seus filhos, que é seu compromisso, ela volve para terminar a tarefa. São desafiadoras, a jornada é desafiadora? Mas ligada em Deus e pedindo aos emissários de Jesus que a acompanhem, que a fortaleçam, porque quando nós chegamos aqui na Terra pelo véu do esquecimento, os desafios são maiores, com certeza. Mas a presença do alto também. E ele também continua. E que todas as facilidades que já nos enriquecem a estrada são um instrumento que o Senhor nos empresta, a fim de utilizarmos a vontade própria na construção de mais ampla felicidade por vindoura. E entendamos que a vida nos devolve aquilo que lhe damos. E André Luiz, agora, no livro Nosso Lar, ele vai nos contar o retorno de um casal da espiritualidade, 2 espíritos afins, que volvem por uma jornada importante de compromissos em benefício da humanidade. Laura e Ricardo. Ricardo volve primeiro e Laura se prepara. É feita uma reunião na espiritualidade para lhe desejar vibrações fortalecedoras e posteriormente uma reunião com 30 pessoas, bem menor. E nesta reunião, Ricardo, que agora se encontra reencarnado, é chamado em espírito. Ele é envolto numa bolha fluídica, se eu posso assim dizer, porque ele está reencarnado. E ele, quando adentra o recinto na espiritualidade, ele toma forma de adulto. E ele e Laura fortalecem os compromissos que estão assumindo. E ele pede aos filhos que posteriormente vão reencarnar que vibrem, para que eles consigam
assumir esta tarefa tendo vitória no final. Eles vão utilizar as facilidades que a vida lhes dá, mas André Luiz nos recomenda: na posse de semelhantes instruções, valorizemos o tempo, para que o tempo nos valorize e permaneçamos em equilíbrio sem afetar aquilo que nós não somos. O que nós somos. Deus nos conhece profundamente. Nós não precisamos aparentar aquilo que nós somos. Aceitemo-nos com as nossas virtudes, com nossos desafios. Em matéria de elevação, reconheçamos a necessidade de nos aperfeiçoarmos sempre. Nós vamos errar, mas neste momento reconsideremos, reflitamos, retomemos. Como diz no livro O Céu e o Inferno, tomar conta do nosso erro, expiarmos e refazermos aquilo que fizemos de maneira diferente. E assim está em nossas mãos, diz André Luiz, a possibilidade de reajuste, de aprimoramento ou ascensão, e que depende somente de nós melhorar ou agravar, iluminar ou obscurecer as nossas situações e caminhos. Mas tem um dado muito importante aqui, que é o amor. Deus Pai, na sua misericórdia, nos acompanha no nosso processo evolutivo, com carinho, amor, misericórdia e justiça. E Jesus, Mestre amado, que a doutrina espírita vem, é uma porta para nós vivermos os valores do Evangelho. Jesus vela por nós. Ele é o governador dessa jornada, dessa terra. E neste livro, Vida Plena, de Joana de Ângeles, temos um pequeno exemplo do que é o amor de Jesus em nossas vidas. Jesus estava carregando a cruz para ser crucificado, quando um centurião puxou um homem da multidão e, enchibatada, pô-lo a ajudar o condenado. Ao sentir diminuir a carga, o mestre olhou para trás e viu-o constrangido a auxiliá-lo. O seu olhar de ternura e de gratidão foi tão profundo que o homem de Cirenaica jamais o olvidou, amando-o e mudando completamente o rumo da sua existência. Narram as notas que a sua vida como a da sua família, a partir daquele momento, modificaram-se para melhor e nunca mais foram as mesmas. E ele, o Cirineu, tornou-se o símbolo de todo aquele que auxilia o seu próximo nos momentos supremos com o próprio sacrifício. Jesus e nós, você e nós, Deus e nós. E o amor a nos fortalecer. Permaneçamos na porta de entrada, entremos o templo pela porta da frente, para que através da doutrina possamos nos sentir fortalecidos a cada dia, amparados a viver o Evangelho do Mestre. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos sustente. E o seu carinho nos envolva a todos nós. Até a próxima, queridos.